Namastê! Boa tarde, pessoal. Tudo bem? A gente está aqui para nossa live especial de quarta-feira com o professor Fabiano Benassi, que vai trazer aqui para a gente importantes dicas para que a gente, tradicionalmente, esse pessoal mais zen e paz e amor do yoga, que não gosta muito de tecnologia, mas que hoje está se vendo obrigado, né, a ter mais conhecimento para usar os recursos, todos esses recursos que são oferecidos hoje em dia para dar seguimento para o trabalho. Então ele vai nos dar dicas muito importantes. Se eu fosse vocês, eu já pegava um papelzinho, uma caneta. Durante a apresentação, eu vou desativar os comentários pelo seguinte: a nossa querida Rosane, já antes da live, ela deixou aberto aí para o pessoal encaminhar as questões, né? A respeito de como trabalhar online. Como o professor de yoga pode trabalhar online, desenvolver seu trabalho com qualidade. E então a gente montou uma listinha já de perguntas, e só para a gente tentar manter até mesmo essa questão de ficar aparecendo muito, né, na tela, atrapalha um pouquinho a dinâmica da apresentação. Se por acaso você tiver alguma pergunta e não puder acompanhar a live até o final, manda por inbox, que a Rosane vai estar a postos, e daí ela me dá um toque aqui, tá? Nos minutos finais, uns 15, a depender do segmento da apresentação, eu abro, tá bom? Mas o que acontece é o seguinte: a gente percebeu, recebendo as perguntas, muitas perguntas são repetidas, entendeu? Então vamos lá, que o nosso Fabiano já chegou, já vou colocá-lo aqui pra dentro. Bora, Fabiano. Pessoal dando tchauzinho, tchauzinho pra todo mundo, gente. Muito obrigada aí pela audiência. Olá! Oi, tudo bom? Olha só, quem domina a técnica já pega e já entra com tudo, assim, né? Porque às vezes a pessoa que não domina entra, fica meio perdido, não sabe onde é que tá, a câmera às vezes está filmando o teto. Muito bom, Fabiano. Como eu já falei para o pessoal, eu vou desativar então os comentários aqui. Vamos ver se eu domino essa técnica. Eu acho que eu sei. Você tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Às vezes o meu microfone é meio alto. Ah, aqui, achei, desativei. Não, tá ótimo. Então tá É que eu jóia. coloquei esse fone sem fio e às vezes ele não sei por que não funciona. Então só para ter uma certeza de que tá tudo certo. Eu não tive uma boa experiência com esse fone sem fio logo no início da pandemia, para dizer bem a verdade. Eu tava dando uma aula de manhãzinha e aí chegou na hora do relaxamento, tinham 4 alunas online, eu deixei a musiquinha e de manhãzinha, aquela vontade de fazer um xixi, eu fui pro banheiro com o microfoninho no ouvido. Bem desagradável. Você pode ajudar as pessoas, assim como eu, a não fazer, não cometerem esse tipo de gafe? Foi bem desagradável. Então... Bom, mas eu quase... Para dizer que eu nunca fiz gafe, eu quase troquei de roupa na frente dos alunos na aula, assim, mas eu lembrei que a câmera estava ligada e falei assim, não, melhor... Teria sido pior, teria sido pior. Fabiano, por favor, faça uma apresentação de você, uma breve apresentação, porque a gente tem muito assunto. Eu já vou abrindo aqui a página de perguntas para a gente tentar seguir aquela sequência. Eu tô com elas aqui também. Beleza, ótimo então. Então o espaço é seu. Primeiramente, Aliança, em nome da Aliança, muito obrigada, tá, por essa contribuição aqui que você está dando para essa turma que é bem intencionada, mas às vezes não é bem direcionada aí para esse mundo virtual, porque prefere um negócio mais natureba, né? Então fica mexendo com muito equipamento tecnológico e tal. Não é muito a nossa praia, mas precisamos saber. Bora lá então. Obrigada, Fabiano. Obrigado pelo convite, né? Eu acho que essa é uma oportunidade que as pessoas têm, né? De poder se conectar e ter mais conhecimento, não só do yoga, né? Mas do que a gente tem como profissão de yoga, né? O que eu acredito dentro do yoga é que o que a gente faz como profissão, e eu vejo isso não só por mim, né? Mas por muitas pessoas que eu conheço também, outros professores, colegas. Muita gente começa a dar aula de yoga porque alguma coisa tocou ele lá dentro.
E como no meu caso, né, eu vim da área de tecnologia, me formei em tecnologia, ciência da computação, trabalhei em empresa de tecnologia, né, de internet, desde 1999, e aí depois eu me tornei um professor de yoga, decidindo em um momento ali, né, que foi um momento assim, de decisão radical, né, Sim. mas foi uma sementinha amadurecendo, eu falei assim, não, eu quero só trabalhar com yoga. E tô aqui até hoje, né, desde 2006. Uhum. Então, eu acredito que muita gente que vai ver esse vídeo, que está participando aqui da live, ou que vai ver a gravação do vídeo, está dando aula de yoga, profissionalmente a pessoa trabalha, ela tem talvez só isso, né, como a fonte de renda dela, como a profissão dela, a carreira dela, mas tem aquelas pessoas que têm outras fontes de renda também, Sim. que complementam, né, com as aulas de yoga e fazem isso porque gostam, né? Elas estão lá dando aula de yoga porque alguma coisa chamou a atenção ali para uma coisa que fez bem para ela e ela quer passar isso para frente, né? Exatamente. Então eu vejo não vemos professores de yoga por obrigação, né? Então é o dom, é o amor, é a questão de ter exatamente sentido a transformação na própria vida e ser afortunado de poder trabalhar com isso, né? Porque assim, muitas pessoas precisam ter um sustento seguro, paralelo, seguro porque, enfim, por tudo isso que a gente está passando também, mas porque a profissão o profissional do yoga, ele tem não é uma profissão muito segura, né? Desde sempre. Então, dificilmente você vai ver alguém fazendo isso por obrigação. Mas eu tenho uma história assim que tem dois lados, né? A minha mãe, ela era funcionária pública, era psicóloga jurídica, trabalhou anos e anos, né? Primeiro no Detran, depois trabalhou no Fórum e ficou a maior parte do tempo trabalhando lá no Fórum. E isso traz estabilidade, né? Pensando como profissão, como carreira. E eu comecei também dentro de uma coisa que eu gostava. Eu tive sorte na vida, né? Eu nunca fiz profissionalmente algo que eu não gostasse. Uhum. Então, eu comecei trabalhando com tecnologia, eu sempre gostei de tecnologia. E aí, numa hora, eu decidi ir para o yoga. E eu tenho uma coisa legal, assim, que apesar da tecnologia ser uma coisa mais técnica, às vezes deixa a pessoa mais fechada, mas eu gosto de pessoas. Uhum. Então, esse lado de olhar para o ser humano, né, olhar para as pessoas, me fez ir para o yoga. Mas aí no yoga a gente tem a questão de ser uma profissão, né, de professor de yoga, ela é mais instável no sentido de que a gente não necessariamente tem a estabilidade, o exemplo da minha mãe, né, lá como funcionária pública. Eu trabalhei na empresa de tecnologia, tinha estabilidade lá também, e era muito legal. Mas tem uma coisa que compensa, que é o conhecimento. Então, você deu uma travadinha para mim aí, eu espero que as pessoas estejam me vendo enquanto eu falo. Tá. Bia, vou esperar você voltar. Eu tô tá me ouvindo? Bem. Eu tô te ouvindo bem. O teu vídeo também tá travando um pouco. Mas tô te ouvindo bem. Agora voltou? Sim. Voltou, então tá normal. Bom. Eu vou deixar a página aberta aqui do WhatsApp. Qualquer problema, as meninas me avisam também. É isso aí, Fabiana. Eu acho que eu sei porque travou. Não, deixa eu pausar. Eu tava fazendo um negócio aqui para pausar, não era para travar, mas vou lá. Então, eu comecei a perceber, né, quando eu comecei a dar aula de yoga, que eu precisava ter contato com pessoas, e aí me aventurei a dar aulas em vários lugares e tudo mais. Uma coisa que me chamou muita atenção foi o seguinte, eu não tinha aquela estabilidade que eu tinha com a minha mãe tinha, por exemplo, como eu trabalhava com tecnologia, mas por outro lado, como eu dava aula em vários lugares, eu nunca ficava sem trabalho. Sim. E isso também gerava várias oportunidades. Oportunidades para eu fazer alguma coisa diferente, por exemplo, um retiro, uma aula diferente, um workshop, participar de um evento, para eu ter contato com pessoas e conseguir novos alunos com aula personalizada, né, individual ou em grupo, ou novas turmas em outros lugares. Então, existe, mas não existe, mas também existe estabilidade, né? E aí a gente teve essa mudança aqui da pandemia, que foi uma coisa completamente fora do comum para o mundo inteiro, né? Ninguém imaginou que ia chegar num ponto desse tipo, e a internet
ajudou a gente, né, com o amadurecimento que a internet está, a tecnologia, né, o smartphone, todo mundo está conectado. Então isso conseguiu fazer com que, apesar da distância, nós conseguíssemos se manter ali conectado, né? E Sim. eu ia falar sobre a minha história aqui um pouco, né, rapidinho, mas acabei falando sobre isso, mas a minha história no yoga vem um pouco com essa parte da tecnologia, porque eu sempre tive envolvido ali em, às vezes, um trabalho que eu fiz com um amigo, um evento que eu participei, ajudei a organizar, Sim. porque essa parte da tecnologia me ajudou, de alguma forma, ali a contribuir, né? Então, depois criei um site e foi uma coisa despretensiosa, completamente sem intenção, né, de fazer uma coisa grande, e aí depois consegui parcerias e trabalhos que eu nem imaginava. Então, isso depois me fez estudar um pouco mais a fundo, né, sobre empreendedorismo, marketing digital e tudo mais, e profissionalizar o trabalho, porque como professor de yoga, a gente estuda a cultura, estuda os textos, tem a nossa prática pessoal, a gente participa de grupos de estudo, se aprimora, né? Mas como profissão, a gente tem que pensar que os alunos, eles também são clientes, né? Eles também são pessoas que vão pagar para a gente ali para ter algum tipo de benefício que ele está buscando, que pode ser aquele parecido com o que a gente busca, mas pode ser alguma coisa completamente diferente. E a gente pode atender essas pessoas, né? E eu comecei a perceber isso e também pensar mais para frente, falando assim, nossa, eu vendo muito tempo. Eu quero parar de vender tempo no sentido assim, eu quero ganhar mais, eu preciso dar mais aulas. Então, isso que me motivou a estudar e aprender mais como que eu poderia usar o yoga, a profissão de yogi, né, vou dizer assim, sem precisar vender muito tempo e entregar para as pessoas ao mesmo tempo qualidade, conseguir impactar as pessoas, conseguir também, né, o yoga tem um trabalho social muito grande, a gente enxerga o ser humano, né? Então, essa foi um pouco da história, né? E aí que eu comecei a estudar e tudo mais. Aí começou a pandemia e eu lancei aquele curso rapidinho para dar uma base ali para os professores conseguirem manter a remuneração, manter as aulas. Entreguei uma apostila, né? Acho que até distribuiu a Aliança do Yoga. Foi distribuído. Foi assim, foi algo assim bem pronto, né? Então a gente percebia mesmo que você já estava envolvido com essa situação, né? E eu acho que o grande lance que aconteceu com essa migração das aulas para o online, muita gente se surpreendeu positivamente. Então, assim, por mais que tivesse aquela questão, não gosto, não quero, não suporto, tanto professores quanto alunos perceberam que, não, peraí, pode ser muito interessante, sim, né? Mas aí vamos tentar entrar, então, já nas nossas perguntas. Perguntas, isso. Porque senão não vai dar tempo, Fabiano. A gente pode voltar, a gente pode combinar uma segunda rodada aí para a gente conversar mais. Porque daí tudo bem, dá para ser bem feito, mas precisa da qualidade, né? E lógico, toda a questão ética, que isso, a ética no yoga a gente tem que aplicar em qualquer comportamento que a gente tenha no nosso dia a dia, com quem quer que seja. Então, em relação a isso, é chover no molhado, a gente sabe. O que a gente não sabe então, as perguntas que vieram aqui pra gente, em relação a equipamentos mesmo, né? Então, se você puder indicar marca, capacidade de memória, se isso... Eu não entendo nada, né? Então, marca, modelo, especificação, esse tipo de coisa. De todos os equipamentos que seriam úteis, né, numa transmissão de aula. Então, o celular, um notebook, um microfone, uma câmera. Né? Se seria possível você falar sobre isso um pouquinho, indicando diretamente, olha... Esse é um custo-benefício bom, interessante e tal. O que você tem, você pode aprimorar de tal forma. É possível? Vamos lá. É possível. Eu vou responder a sua pergunta, mas eu vou avançar um pouquinho numa pergunta ali também, que fala de divulgação. Só para amarrar as duas coisas. Tudo que a gente vai usar na internet, de equipamento, de recurso, está relacionado com duas coisas importantes. Uma é como eu enxergo o yoga, o que é o yoga para mim? E aí, depois que eu respondi essa pergunta, como que eu levo o yoga para as pessoas
E que pessoas são essas? Quais são as características dessas pessoas? Então, entregar o yoga para essas pessoas e ajustar a nossa forma de comunicação, que é os nossos conteúdos, as nossas aulas, as nossas falas, isso vai ser importante. Aí depois que a gente descobriu isso, é que a gente pode pensar em formas de entregar. E aí entra a parte tecnológica, que são os equipamentos, os microfones e tudo mais. Então, a gente pode usar o celular, a gente pode usar o notebook, a gente pode, a princípio, não ter nada profissional. Eu, até agora, não tenho muita coisa profissional aqui. Né? Então, você não precisa ter um equipamento avançado para você entregar o seu trabalho. O que você precisa claro, né, o básico, ter uma boa internet, ter um equipamento em que você consiga entregar o mínimo ali de conteúdo, e dependendo do formato da aula, aí sim, você tem que pensar em velocidade de internet, em qualidade de câmera, em qualidade de áudio, né? Então, vou dar alguns exemplos aqui de formatos de aulas e que equipamentos você vai usar. Então, por exemplo, se a gente vai dar uma aula no estilo reunião, o que é essa aula no estilo reunião? É quando você consegue ver todo mundo lá. E aí você consegue corrigir o aluno, o aluno consegue te ver também, e isso te dá a possibilidade de interagir com ele, quase como se fosse uma aula presencial. Não, né, igual, porque nesse tipo de aula, se você pegar só o seu notebook e colocar lá, você já consegue dar uma aula. Eu não tenho notebook bom. Não tenho um notebook rápido, né? Você pode fazer isso só com o celular. Qual que é a diferença? É o tamanho da tela. Por quê? Se você tem uma turma que vai aumentando, você não consegue ver todo mundo lá. No notebook você tem uma tela maior, então você consegue ver melhor as pessoas. E o notebook você consegue ligar na TV também. Então você consegue ter uma visão ampla ali. Isso que eu queria saber. Como que liga na TV? E daí como que acontece, por exemplo, assim, liguei ali na TV, tô vendo a galera. Mas aí tem que ter uma câmera na TV? O notebook, ele tem, na maioria deles hoje em dia, né? Se não tiver, provavelmente seu notebook é muito antigo até para você conseguir rodar uma aula desse tipo. Ele tem uma porta chamada HDMI. Essa porta HDMI é exatamente a mesma porta que você liga o cabo da TV a cabo ali para a TV. E é uma porta de mídia. O que ela vai fazer? Ela vai transmitir imagem e som. No caso do notebook, é uma saída, né? Você não consegue fazer uma entrada de vídeo por ela, é só uma saída de vídeo. E quando você liga a TV pela porta HDMI, você tem duas opções. Você pode duplicar a sua tela, então o que você está vendo na tela do notebook pode aparecer lá, ou você pode fazer também com que fique só a tela da TV, só a tela do notebook, ou fique duas telas separadas. Mas isso é legal. Mas para os alunos me verem, eu vou ter que posicionar o notebook, então, embaixo da TV, por exemplo. Isso que eu quero, essa que é a minha dúvida em relação a isso. Porque eu vou estar ali guiando a aula na câmera do notebook. Mas eu vou estar olhando para a TV. Então, eu preciso ter uma posição correta do notebook ali para ter essa troca, é isso? Se você estiver usando a câmera do notebook, aí você tem que colocar o seu notebook enquadrando a câmera da melhor forma que os alunos podem te ver. Isso. O que eu recomendo antes de você fazer isso é testar os ângulos ali de posições do seu notebook. Você pode usar um software, né? Se você estiver usando um computador com Windows, tem um software de câmera que você pode abrir lá e ele... através dele você consegue se ver ali na câmera e se posicionar da melhor forma possível, testar, né? Ou, se você tiver uma câmera externa, você pode ligar uma webcam externa. Aí você, não importa muito onde o notebook está, você pode posicionar a câmera ali externa onde for melhor para você. Que câmera externa pode ser essa? Outra dúvida, né? Pode ser uma webcam própria, né? Que você compra o webcam mesmo, liga ali no notebook e tudo mais. Aí tem vários modelos hoje em dia, os mais famosos, os melhores, assim, em qualidade e tudo mais, são os da Logitech, eles são mais carinhos, mas eu acho que compensa, né, o valor ali, dependendo do modelo que você for comprar. Né? Logitech é Logitech. Com I, eu já vi essa marca. L-O-G-H-I, G-H-T-E-C-H, acho que é assim que escreve. De tecnologia, Logitech. E aí,
eu não tenho câmera externa. E o que acontece aqui comigo em casa, por exemplo, eu não tenho uma sala a mais, né, um cômodo a mais, que eu possa fazer de escritório, de sala de prática, eu não tenho isso. E eu tenho um espaço pequeno aqui na minha casa. E então, a distância que eu tenho da onde eu coloco a câmera para onde eu tô é muito curta. E aí, por exemplo, eu sou alto, se eu abro os braços, né, acontece o que está acontecendo aqui, o meu braço corta, levanta o braço, então, às vezes eu quero mostrar para a pessoa, ó, você vai ficar com o pé um pouquinho mais para dentro, só que o meu pé está cortado ali na câmera. Então, como é que eu resolvo isso? Eu posso, deixa eu pegar aqui, eu posso usar o celular como webcam. Aí eu tenho que instalar um aplicativo aqui no celular. Tem vários, né? Eu uso um que chama Irium Webcam, mas tem vários aplicativos. Tem Droidcam, nesse caso de telefones com Android, né? Tem Wavicam, tem vários aplicativos. Tem que instalar um aplicativo aqui. O que ele vai fazer? Ele vai transformar o telefone numa câmera. Só que eu também tenho que instalar o aplicativo no computador. Quando eu instalo esse aplicativo no computador e no celular, aí eu posso dizer para ele se ele vai ligar a câmera, ele vai usar a câmera do celular pelo Wi-Fi, então não preciso ligar cabo, só que pode gerar um pouco de lentidão nisso, né? Ou eu posso ligar o cabo USB aqui e dizer para ele que eu vou usar o telefone via cabo USB, como se eu tivesse uma webcam mesmo, real. E aí, no aplicativo que eu vou utilizar, no Zoom, no Google Meet, no Skype, um aplicativo que eu estou usando ali para dar aula, eu vou dizer que eu vou usar a webcam, que é a webcam que eu estou configurado aqui. Então, no meu caso, por exemplo, que eu uso esse Irium Webcam. Tem um aplicativo que eu instalo aqui, tem um aplicativo que eu instalo no computador. Aí, na hora que eu ligo o aplicativo aqui no celular e ligo o cabo, eu abro o aplicativo no computador também. Enxerga nos dois aparelhos. Na opção. Exatamente. Aí, na hora que eu abro no Google Meet ou no Zoom, ele me dá a opção lá, olha, eu tenho a câmera do celular aqui, do Irium, né? Que ele mostra ali. Na hora que eu ativo essa câmera do Irium, ele automaticamente vai usar a câmera. E aqui eu posso dizer, eu estou usando a câmera de trás, onde eu tenho mais resolução. Eu posso colocar a câmera frontal, que a resolução é um pouco menor, mas infinitamente maior, né, do que as câmeras do notebook, a qualidade aqui da câmera do celular. E aí você não precisa investir 500, R$ 1.000 uma webcam, né? Muito interessante. Tipo. Com dois aplicativos, então. Um aplicativo de webcam que você instala no teu celular e espelha no computador, e com um aplicativo no computador do que você vai dar aula, né? Aí, exatamente. Essas coisas, elas são um pouco auto-aplicativas. A pessoa precisa fuçar, né? Então, precisa de um pouquinho de paciência, de fuçar em configuração. O que eu acho que é uma coisa que me facilita muito na tecnologia é porque como eu desde os 14 anos, assim, que eu começo a mexer com tecnologia, computador e tudo mais. Quando você fica muito envolvido com tecnologia, a cabeça funciona já pensando da seguinte forma. Eu acho que alguém já criou algum software para resolver esse problema. Então, se no smartphone eu conseguir instalar um monte de aplicativo, se no computador eu conseguir instalar um monte de aplicativo, a lógica, né, disso é, será que eu não tenho uma forma de ligar o meu celular como webcam lá, via aplicativo, via um outro caminho? E aí eu busco essa informação. Como é que eu vou achar essa informação? Tem um monte de tutorial na internet. Tutorial que você assiste lá 10, 15 minutos de um vídeo e você faz assim. Então, essa é uma das dicas tecnológicas, né, que eu posso dizer, que a gente pode usar aqui como base para qualquer coisa que você que está me vendo aí não tem muito conhecimento, não gosta muito de tecnologia ou acha chato, né? Eu tenho muitos amigos, assim, uma amiga agora recentemente de yoga também, né? Ela também dá aula de yoga, ela precisou comprar um notebook novo. Aí eu fui ajudar para ela escolher a configuração, que notebook, tudo mais. E, assim, falar coisas técnicas para ela é algo que é chato. Eu sei. Essa é a verdade, né? É muito chato. Então... a questão, né, eu acho assim, de não gostar, ela vai de encontro com o precisar, né? Então, assim, a gente está tendo essa opção. Então, vamos trabalhar
o profissional, a pessoa que pratica yoga, ela tem tanta essa maleabilidade, ela tem que ter uma cabeça tão aberta para aceitar mudanças. Então, vamos nos adaptar, vamos ter... Porque, assim, é chato, tal, mas muda um pouquinho a tua mente, Sim, muda um sim. pouquinho a tua visão e receba aquilo como E uma tem um detalhe. bênção, né? Porque poderia não ter nem isso. Sim. Então, tem isso. Então, existe essa E a possibilidade. facilidade... tem uma coisa na tecnologia, né, que as pessoas usam para medir ali a qualidade de um aplicativo, de um hardware, de um software, que é um termo chamado experiência do usuário. Qual a experiência que o usuário tem com aquele dispositivo? E hoje em dia, comparado, por exemplo, com a época que eu comecei a mexer com a internet, em 99, a gente tem um monte de ferramenta pronta na mão. A dificuldade só é que é muita informação e a gente precisa filtrar essa informação. Então, se a gente usar esse raciocínio do tipo, eu acho que alguém já criou isso, ajuda. Mas tem uma outra via também, que é a via qual que é? A gente tem a opção também para determinadas coisas que são mais técnicas ou que dependem de como é que fala? Você ficar presente para aquilo de uma forma mais maior, assim, né? Você tem que ficar sempre observando, não sei o quê. Estudar, você pode né? chamar alguém para te ajudar também. Não, você pode chamar alguém para te ajudar também. Sim, né? a Então, gente vai chegar ali também nisso, né, Fabiano? Desculpa te cortar. Senão eu vou esquecer dessa pergunta, essa pergunta é importante. Não, pode falar. Você estava falando da questão da câmera, né? A câmera frontal, então, a resolução dela é menor. Porque, assim, o que eu sofro, às vezes, é de olhar os meus alunos. Tem a opção de eu pedir para eles usarem a outra câmera enquanto eles aparecem para mim? Então, só que tem um fator aí. Você está falando quando você vê os alunos, a qualidade da imagem que você está vendo eles não é tão grande. Isso, porque assim, o que acontece com quem está dando aula online? Quem está dando aula online, para quem já é seu aluno regular há muito tempo, é muito mais fácil, concorda? Você nem precisa ficar demonstrando muita coisa. Você vai guiando, você já conhece, até mesmo alguns vícios de postura do teu aluno, você já sabe. Então, mesmo que você não esteja enxergando bem, você sabe que ali você tem que prestar atenção e que não vai custar nada você chamar a atenção ali. Agora, quando são alunos novos, que você precisa demonstrar mais, que daí você falou que é esse caso de usar o aplicativo no celular, para você usar outra câmera, né? Melhor. Aí... não, na verdade, o exemplo da câmera que eu dei... O exemplo da câmera que eu dei foi quando você liga no computador, porque daí a tela que você vai ver os alunos, quando o seu celular ele funciona como uma webcam ligada no computador, você não precisa usar o celular para ver os alunos, você está vendo pelo computador. Sim. Mas se você estiver vendo os alunos pelo celular, aí você precisa, não tem como, né? Você tem que olhar pela câmera daqui, né? Agora, os alunos geralmente vão precisar também ver você dando aula. Então, ele provavelmente vai usar a câmera frontal, mas a experiência que eu tenho aqui, né? Entendeu? A experiência que eu tenho aqui é que isso não atrapalha muito, pelo menos para mim, porque mesmo quando eu é um aluno mais novo, o tipo de visualização que a gente precisa ter do aluno não precisa ter uma qualidade, uma resolução muito grande. Se a gente consegue ver o alinhamento dele, a mão dele, você consegue avaliar ali. E, eventualmente, dá para você ir lá no aplicativo e deixar a tela maior, assim, para você ver, né, se for necessário, e diminuir. E aí entra uma outra coisa também, que não é muito assunto aqui, mas a gente tem que pensar que existem métodos de aula. Então, eu posso dar uma aula demonstrando. Quando eu dou uma aula demonstrando, eu não tenho tanta disponibilidade para ver o aluno. Fica mais difícil, porque é uma aula de vinyasa. Aí entra 2 alunos novos na aula, eu vou ter que mostrar a saudação ao sol e tudo mais. E aí depois ver como eles estão fazendo. Então fica uma coisa meio difícil de fazer. O que eu faço? Eu tenho 3 métodos de aula que eu uso. Um é só demonstrando. E é claro que eu estou olhando o aluno de vez em quando, né? Mas o foco é na demonstração. Eu posso usar isso para alunos mais antigos, né? Os mais novos também, mas eu tenho que conhecer um pouco do aluno ali para entender como é que ele vai fazer. O segundo método é onde eu só olho o aluno.
e aí eu vou dando instruções para ele fazer. E é mais ou menos como a gente faz na aula também. Eu não faço, mesmo quando eu dou aula presencial, eu não faço todas as aulas. Eu só faço a locução. E nesse método eu acho que é legal porque eu tô ali olhando para cada um deles. E se eu preciso, olha, gira um pouquinho o quadril, arruma o seu pé lá atrás, eu consigo corrigir muito melhor. É claro que eu vou dar uma aula, por exemplo, de vinyasa, um aluno novo, aí fica difícil. Eu tenho que criar primeiro a rotina, né, para ele, para depois começar, ou pegar um aluno de exemplo, né? Então, esse método fica mais difícil de usar para uma prática mais dinâmica. Mas, para aulas em que eu posso, através da locução, e os alunos já estão acostumados e tudo mais, fica mais fácil. E o terceiro método, ele é meio misto. Porque eu posso demonstrar, os alunos começam a fazer, e aí depois eu vou lá e olho. Então tem essa opção também. Tá. E aí eu não dependo muito de qualidade de hardware, de qualidade de tamanho de tela, essas coisas, porque eu estou olhando. Claro que também depende do tamanho da turma, né? Se tem, sei lá, 50 pessoas no Zoom, ficar olhando as janelinhas ali é mais difícil, né? Então talvez precise ter uma ajuda, alguma coisa assim. Mas se você tem 50 pessoas dando né, você provavelmente vai poder ter alguém para te ajudar, mesmo que seja um professor para você pagar, sei lá, né? Então dá para pensar em outras coisas também, assim. Com certeza. Eu acho assim também, essa questão, quando é aluno novo, tem que orientar, tem que fazer um teste antes, até de repente uma anamnese seria bem-vinda. E a questão de pedir para ele posicionar o tapete de uma forma que seja sempre aquela, né? Porque às vezes a gente perde muito tempo pedindo, fulano, vai um pouquinho mais para trás, um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para lá. Daí eu aprendi que o tapete, eu enxergando o tapete inteiro, um pouco na diagonal, é a melhor forma para eu enxergar o aluno, em todas as posturas. Então eu já peço para ele assim, eu falo assim, olha da tua câmera e deixa o teu tapete dentro da câmera inteira na diagonal, com um espaço mais alto, assim, né? Tenta o melhor possível. Sim. Porque daí, às vezes, corta um pouco a cabeça. É bom que daí eu não vejo as caretas deles quando eles estão me xingando e tudo mais. Aí fica até bom. Mas pelo menos o alinhamento, eu consigo ver, eu percebi isso com o tempo também. Então é sempre bom fazer. Tem mais um detalhe. Tem um detalhe importante também, que eu falei de ângulo de câmera, né? Eu ia completar falando uma coisa e acabei falando outra. Mas tem um detalhe também. Quando você usa a câmera do celular, esse que eu estou fazendo a live aqui, ele tem essa opção. Esse aqui não tem, né? Mas eu tenho para câmera, isso é uma coisa que você pode estudar na internet, assim, tem gráficozinhos que mostram, né? Eu tenho ângulos de abertura da câmera. Se você pega uma câmera daquelas GoPro, a GoPro, você tá aqui assim, mas ela tá te vendo gigante por tudo. Por quê? O ângulo de abertura dela é maior. Então, independente da distância, você consegue ter uma visualização boa do aluno, né? Se ele estiver usando essa câmera, ou se o seu notebook tiver essa câmera. Eu acho que dá para ligar como webcam. Eu já li alguma coisa a respeito. Eu até pensei em comprar uma, mas eu não sei se a qualidade dela para ambiente fechado era bom, assim. Eu desisti. Mas eu acho que ele tem um software que você liga. A Canon, a Sony, a Nikon, eles, dependendo do modelo, você pega uma câmera da Canon, por exemplo, que está famosa aí, né? Que é a SL3 ou a T7i. Elas têm um aplicativo da Canon que você instala no computador e aí ela vai transformar a sua câmera em webcam. Aí, ter uma câmera dessa como webcam é ótima, porque você tem ali várias opções de lente, de qualidade, né? Mas, então, Fabiano, daí será você pode fazer isso. O aplicativo vai funcionar daí na câmera? É porque o computador ele vai reconhecer como se fosse uma webcam nova. Você só vai lá e muda para aquela, que nem o celular. Você tem um aplicativo para isso. Me deu um momento de tristeza, de falar assim. Fabiano, vamos seguir, senão a gente não vai conseguir. Mais ou menos isso. Aquele momento assim, faz o que você fala para os outros fazerem. Faz. Aceita a modernidade. Aceita. Uma coisa importante, só para esse negócio da câmera, rapidinho, né? De novo, né? Sempre tem um aplicativo hoje que vai te ajudar com uma solução que talvez não seja a solução nativa, né? Ou a solução perfeita daquilo.
Então, quando você transforma um celular em webcam, ou quando você liga uma câmera semi-profissional, profissional, no computador e usa ela como webcam, às vezes isso é uma adaptação. Mas não quer Uhum. dizer que o resultado que você vai ter ali e no uso diário, isso vai ser mais difícil, né? Você instalou o aplicativo no computador, ele reconheceu a câmera, o celular como webcam, o resto é igual, você só precisa selecionar ali. Então, às vezes, na hora que a gente imagina, parece que é uma coisa muito complicada ali, mas não é. Por isso que eu falei, sempre pensa que isso pode ter sido inventado e busca tutorial, porque Tá. tem muita gente que faz um tutorial assim absurdamente simples, Sim, e aí você pega 10 minutinhos, você faz uma vez e depois aprendeu, né? a gente só precisa de um pouquinho de paciência, né? Respira, respira. Ô, Fabiano, a questão Respira. das plataformas, a questão das plataformas. Qual o momento que você acha Peraí, que tem que uma travada aqui, não tô te ouvindo mais. tá ouvindo agora? Ó a tecnologia Peraí, em Bia. prova, em prova. Alô, alô. Ó, eu não tô te ouvindo. É, você tá me Não, ouvindo? voltou? Eu tô te Eu não tô te... ouvindo. Eu tô te ouvindo. É, então, você travou pra mim. Agora tá certinho. Voltou? Olha a tecnologia nos colocando à prova. Fabiano, em que momento que eu devo pagar uma plataforma para dar aula? Pagar uma plataforma para dar aula. É. Então, eu penso assim. Quando você vai profissionalizando o seu trabalho, você tem que começar a pensar em coisas profissionais. Ah, eu Investir, estou né? começando, exatamente, eu estou começando, ainda não tenho recurso, né? Aí você pode usar alguma coisa gratuita. E tem várias opções gratuitas. Vou dar um exemplo de três. O Tá. Google Meet é uma opção que está Uhum. aberta para todo mundo usar quanto quiser. Eu acho que ele vai fechar Não uma tem hora, limite de por tempo? exemplo. Não tem limite. Não, Não não tem tem. limite. Inclusive é o que Tá. eu estou usando agora. Eu estou usando o Google Meet agora. Aham. É, mas eu acho que se uma hora vai parar, vai ser que nem o Zoom. Você pode usar, sei lá, uma hora, depois cai, né? Então, O Zoom, pelo que eu saiba, acho que são 40 minutos, né? 45. 40 minutos. É. 40 minutos. O Jitsi também é liberado. Não sei se você ia falar, te cortei, desculpa. Pode seguir. Então, você tem você tem uma ferramenta do Facebook dentro do Messenger do Facebook que faz a mesma coisa. Essa também é free. Você só cria o link ali para você gerar na sala e aí você manda o link para as pessoas e faz a mesma coisa que você faz no Meet. É mesmo, eu não Você pode sabia. fazer Não isso. é público, não é público, é só para quem você manda. É só para quem você manda. Você Mas a pode pessoa dizer lá se precisa vai ficar ter público ou não. a pessoa precisa ter uma conta no Facebook. Travou. Ou você pode. Travou de novo? A pessoa De não onde precisa você. ter Facebook. Não? Mas, ela não precisa ter o Facebook, mas ela tem que ter, se for no celular, tem que ter o aplicativo instalado. Isso para qualquer plataforma que você usar. O Google Meet, né? Então você tem que ter um Messenger instalado no celular. Mas Hum. ela é uma alternativa, porque você não precisa pagar para você usar. Né? E a E você experiência que a sabe pessoa vai dizer ter é quantas igual pessoas você sabe dizer quantas pessoas você pode chamar nessa opção 50. do Messenger? Nossa, tá, legal. Não sabia, não conhecia. Legal. Aí você tem outra opção. Tem um aplicativo chamado, que eu usei no começo, chama TeamLink. Team de time, né? E link de link mesmo. Não conheço Esse também. aplicativo, ele não é muito famoso, mas ele tem uma opção para você usar ele com recursos totais, assim, que ele tem ali. Você pode até gravar a aula se você quiser. E se você não quiser pagar, ele funciona com anúncio. Aham. E aí, a pessoa está no celular, às vezes aparece um anúnciozinho embaixo, você está no computador, não aparece anúncio, mas quando você fecha, ele mostra o anúncio para você e você usa ele como se Uhum. tivesse a assinatura também. Eu usei ele durante um bom tempo também. Fabiano, e você? Então, essas alternativas... Em relação à segurança, o que você diria? São seguros ou estamos tudo na chuva mesmo, sujeito a essa questão, a essa ação de hacker e tudo mais? O que você teria a dizer sobre Eu vou isso? falar... Eu vou dar primeiro a notícia ruim, depois eu dou a boa. A notícia ruim é...
nada é 100% seguro. Uhum. Mas, da mesma forma, né, quando a gente sai, vai no banco, o que a gente cria são formas de dificultar ações ali de roubo e tudo mais. Então, na internet é a mesma coisa. Uhum. Os aplicativos, eles têm bugs, né, tem falhas de segurança, essas falhas, elas vão sendo descobertas e vão, claro, tendo patches, né, de segurança, que são chamados, para que isso seja corrigido. Uhum. Mas tem a outra parte também, que é, eu tenho que usar ele com inteligência. Então, se eu deixo, por exemplo, um link público, né, e todo mundo pode ver ali de alguma coisa, vou dar um exemplo de uso do YouTube, né? Tem muita gente que pega, faz uma aula e manda para o YouTube e deixa como link não listado. A aula está pública, ela só não vai aparecer nos mecanismos de pesquisa, nos lugares, se a pessoa não tiver o link ali, mas quem tiver o link, acessa. Então, outra pessoa pode olhar a sua aula ali, né? Se você quiser deixar restrita, não é uma boa opção. Então, o uso da ferramenta, ele também vai precisar ter uma consciência da pessoa para que ela, que nível de segurança que ela precisa, né? Que tipo de detalhes que ela vai precisar. E aí você pode configurar ela da forma melhor possível, né? Então, por exemplo, no Zoom, você pode pedir uma senha para a pessoa entrar. É um jeito de você aumentar a segurança. Certo. Né? Tem uma ferramenta gratuita que chama o Jitsi Meet, que inclusive até perguntaram aqui, que ela é um software livre, como o Zoom, o Google Meet, mas é um software livre. Então você entra lá no domínio, você pode instalar um servidor próprio para você ter ali, né? Essa ferramenta, ela não é segura, ela fica com o link aberto. Para eu deixar ela segura, eu posso pedir para a pessoa, eu posso pedir um esquema de autorização. Então, na hora que a pessoa entra, eu autorizo antes, ela não entra sem autorizar, e eu posso pôr senha também. Mas isso começou a acontecer aos poucos, por causa da pandemia, né? De várias coisas que a gente tem aí de notícia, de segurança e tudo mais. Então, dificilmente alguém vai entrar na aula ou invadir, ou alguma coisa assim, e isso vai gerar um problema para as pessoas. Isso é uma coisa também importante de pensar, né? Porque o problema de segurança, às vezes, é com os dados da pessoa. É isso que o problema de segurança está relacionado mesmo, né? De roubar dados pessoais, cartão de crédito, essas questões. Sim. Invasão de hacker por meio dessas plataformas. Mas quando você usa um sistema de pagamento, por exemplo, o sistema de pagamento, ele já tem muita proteção ali, o que dificulta muito que aconteça um vazamento, alguma coisa assim. Mas nada é 100%. Tanto é que teve uma notícia recentemente que teve um vazamento do Facebook de sei lá quantas milhões de contas. Sim. E tipo, né? Isso pode acontecer. Exatamente. Acontece por bug no sistema, acontece na maioria das vezes por um como é que chama? Hackeamento social, né? Então, o que a pessoa faz às vezes é um funcionário lá dentro, né? Que nem o cara do banco que pega o cheque de uma pessoa e vai depositar lá no outro banco, entendeu? Então, são coisas que às vezes não tem muito como fugir, né? Ô, Fabiano, vamos falar de qualidade de internet. Quando existe opção, né? Porque há casos de pessoas que moram em locais assim que não oferece o serviço de internet via fibra, né? Que eu acho que é a melhor. Fala um pouquinho pra gente o que essa pessoa precisa buscar em questão de números de megabytes para uploads, né? Que chama assim. Mesmo que ela não saiba mais nada, o que é importante ela saber para contratar uma internet? Mesmo que ela não tenha ideia do que ela está falando, para ela falar para o atendente, eu preciso disso aqui, no mínimo. Você tem? Fala para a gente, por favor. A internet no Brasil, a maior parte dela não é em fibra ótica, né? A gente tem um luxo aqui em cidade grande e tudo mais. Eu tenho fibra em casa, por exemplo, mas a grande parte da internet é por cabo ou por rádio, por satélite, quando é muito remoto, né? E dependendo da distância da onde você está, aí a entrega dessa internet também ela fica mais cara. Então, o celular não chega com tanto desempenho, ou se chega, ele é muito fraco, né? Então, você tem isso. Mas vamos dizer que eu estou num lugar remoto, eu quero dar aula. Se eu tiver uma internet onde o envio de dados ele chega 2 megabits por segundo, detalhe importante aqui, né? Quando você vai comprar a internet, você olha lá, megabits por segundo.
Ah, Quando você olha, às vezes, uma medição no computador, ele mostra em megabytes por segundo. é diferente? Então, é diferente. Se você tem uma internet de 100 megabits por segundo, você quer saber quanto que é essa internet em megabytes, você divide por 8. Porque Putz! megabit é rapidinho, não é difícil de entender. O megabit, ele mede assim porque o cabo de rede, ele manda 1 bit por vez. E o megabyte, ele manda 8 por vez. Então, é só essa diferença. Se você quiser saber quanto que é em megabits, você multiplica por 8. Se você quer saber quanto é em megabytes, você divide por 8. Então, às vezes você olha ali no computador, ele está mostrando em megabytes. É só você fazer a multiplicação ou divisão que, né, por 8 que você vai ter ali uma ideia do que é o quê. Mas, basicamente, você está... uma coisa que eu acho que... Vou um passo a passo aqui para você testar a sua internet. Tem um site chamado Brasil Banda Larga. Tem outros também, mas esse é um site oficial da Anatel e tudo mais, onde você pode testar a sua velocidade de internet. Uhum. Você pode entrar pelo navegador, no celular você pode instalar um aplicativo. Esse é um primeiro passo para você saber a qualidade da sua conexão, independentemente se ela é cabo, se ela é fibra, se você está perto, se você está longe do roteador, se o seu computador ou celular é antigo, se ele é mais novo, não importa. Faz o teste, porque daí você vai ter uma noção do lugar onde você está dando aula, qual é a velocidade da internet lá. Você testou. Tá. E aí você tem uma ideia do quanto que chega de internet aonde você está. Aí você começa a ver as outras partes. Então, dentro de casa, eu tenho que ver se eu estou próximo do roteador e se a tecnologia desse roteador ela é uma tecnologia mais atual. Fala. E em relação aos aplicativos, às plataformas, existem alguns que são mais leves no caso ou não? É para ter uma resolução melhor da imagem ou isso está diretamente relacionado só com a câmera? Também, mas quando você está usando um aplicativo para você fazer live, por exemplo, você vai transmitir para o YouTube ou aqui no Instagram. Todos esses aplicativos que transmitem imagem e som, eles usam um algoritmo que chama de compressão, porque a imagem bruta ela é muito pesada para transmitir. Então, quanto mais comprimido for a imagem, menos recurso eu vou precisar de internet ali para poder transmitir ela, entendeu? Entendi. E esse ajuste de quanto ele vai comprimir, só para completar aqui o raciocínio. Eu tenho que ficar o quanto que ele vai transmitir, isso vai depender da qualidade da sua internet naquele momento. Então agora a gente está fazendo a live aqui, às vezes trava e tudo mais, porque dá uma instabilidade no servidor do Instagram ou na internet, e aí ele tem que reduzir a qualidade. Depois a qualidade melhorou, ele volta. E isso acontece também num aplicativo do Zoom, no Google Meet, tem um protocolo, né, que é a forma como ele vai fazer esse gerenciamento de quanto de dados que ele vai enviar. Mais dados, menos dados. Então, por exemplo, o Google Meet, eu tenho uma configuração ali dentro que eu posso dizer assim, qual é a qualidade da imagem que eu vou mandar e que eu vou receber. Aí eu posso configurar automático, ou seja, ele vai controlar isso de forma automática, ou eu posso colocar em HD, né, que é 720, que ele mostra lá, e aí ele vai procurar manter sempre essa qualidade máxima. Só que quando eu coloco a qualidade máxima, se por qualquer motivo dá uma instabilidade na minha internet aqui, ou na das pessoas que estão me vendo, aí a chance de travar, a imagem sumir, engasgar, é maior. Tá. Então, às vezes, eu preciso testar um pouco isso, né? Então, eu posso deixar no automático, que a configuração melhora, assim, se eu não quiser mexer em nada, mas, eventualmente, eu posso ir lá e mudar mais qualidade, menos qualidade. Tá. Então, aqui eu tenho fibra, tá ligado no cabo, por exemplo, o meu Wi-Fi é bom. Então, eu experimento colocar mais alto. Mas, às vezes, está num dia que tem à noite, muita gente está acessando, né? Tem essas coisas, e não fica bom. Aí eu diminuo. Então, é algo que dá para fazer também. Mas o próprio aplicativo, na grande maioria das vezes, ele já tem esse controle de fluxo que fala, né? E de quanto que ele vai mandar de qualidade para a internet. Então, a gente tem que se preocupar com isso. Mas é importante se preocupar com o upload, né? Porque a imagem que sai de você para chegar na pessoa tem que ter uma taxa boa, né? Tem que ser de pelo menos uns 2 megabits para cima, seria o ideal. Menos do que isso dá,
1 megabit? Dá, né? Mas pode ser que a qualidade da imagem, mesmo que você tenha uma câmera ótima, que está a melhor qualidade, mas na hora que a pessoa recebe lá, não está na mesma qualidade, porque ele teve que reduzir essa qualidade para receber os dados, entendeu? Então, tem que testar a internet para você saber o que você pode fazer. E se eu sou o tipo de pessoa que instala aplicativo até da sorveteria da esquina, eu tenho aplicativo de todos os supermercados da cidade, a quantidade de aplicativo no meu celular vai interferir na qualidade Não. Posso ocupar toda a memória do meu celular. Isso é só relacionado à memória do celular. Os aplicativos, quando você recebe notificação neles, eles usam um tipo de dados, né? Que é um pacote bem pequenininho e num tamanho também pequenininho, que o Android chama de push, né? Push, não sei a pronúncia exata em inglês aqui. Uhum. Mas ele é uma informação que você recebe. Mas, por exemplo, você está usando o WhatsApp. Vou dar um exemplo de uma coisa que pode atrapalhar e outra que não. Você está usando o WhatsApp. Aí você configurou no WhatsApp para toda vez que alguém mandar um vídeo, uma imagem, ele baixar. Aí você não precisa ter que apertar ali para ele baixar. Aí sim, se você estiver numa live e alguém te mandou um vídeo, ele vai baixar na hora e isso pode comprometer um pouco a sua internet. Agora, se você deixa configurado para ele só baixar quando você apertar, aí ele não compromete, porque você vai ler a mensagem, aí você olha lá a imagem e o vídeo. Ah, esse aqui eu quero ver. Aí você aperta, naquele momento ele vai fazer o download. Então Entendi. É assim com o Telegram, é assim com o WhatsApp, com outros sistemas de mensagem que você usar. Né? Agora, fora isso, se você não está usando nenhum aplicativo que precisa transmitir muitos dados, né? Por exemplo, você está usando um disco virtual e está usando um OneDrive, um Google Drive, e aí você filmou, tirou foto, alguma coisa assim, logo em seguida você vai fazer uma live. Só que o que acontece? Ele está fazendo backup desses dados de fotos, de vídeo, naquele momento também. Aí também, é outra coisa que pode pesar. Né? Então, você pode ir lá desativar o aplicativo ou fechar ele naquele momento. Né? Fechar então, tudo, é uma né? coisa que você pode fazer também. Todos os aplicativos, na hora de dar uma aula, deixa só o aplicativo da aula aberto. Isso sim. Só que tem um detalhe. Se eu, por exemplo, uso o OneDrive aqui, então toda foto que eu tiro, eu não preciso transferir para o computador. Ele manda para o OneDrive. Quando eu ligo no Wi-Fi, ele manda no OneDrive. Quando eu estou na rede do celular, ele não manda. Essa é a minha configuração. Tá. Mas se eu tivesse acabado de filmar alguma coisa aqui e começasse a fazer live com você, ele ia ficar o vídeo que ele está mandando mesmo com o aplicativo fechado. Mesmo com o aplicativo fechado, porque ele fica em segundo plano que fala. Entendi. Essa que é a vantagem de você ter um sistema operacional, né, que é no celular, no computador. Você tem aplicativos que estão lá no fundo trabalhando para fazer alguma coisa, o antivírus, né, ele faz isso. Então, você precisa fechar esse aplicativo lá dentro dele. No caso Desativar. do Android, exatamente, eu posso ir lá e ter uma opção ali de forçar parada. Eu consigo fazer isso, né? Agora no iPhone, eu não uso muito iPhone, mas ele deve ter uma opção ali de você também fechar definitivamente o aplicativo. Ou eu posso pausar esse envio de câmera. Aí eu tenho que entrar no aplicativo, na configuração e pausar, né? Mas é só nesses momentos, assim, não são momentos, como é que fala? Eu não preciso fazer isso toda hora. Sim. Eu posso testar antes, ver como que vai ficar. Às vezes a pessoa está dando uma aula e vê que aquele dia não está rolando e de repente era um problema desse que ela nem sabe o que está acontecendo. Em segundo plano tem um aplicativo que está trabalhando. Tá. Às vezes é bom a pessoa saber o que ela tem, né? Deixa eu ver as perguntas finais aqui, daqui a pouco eu vou abrir. Fabiano, é muita coisa que você tem para falar, a gente sabe. É muita coisa. E daí você já pode ir também apresentando o teu trabalho, o que você oferece nisso, porque assim, aí vem essa questão de divulgação, de investimento na arte, se tem uma média de valor que você deve investir, se vale a pena patrocinar post no Instagram ou no Facebook. Acho que hoje em dia é Instagram mais mesmo, né? Sobre ferramenta de edição, você falou da webcam, né? Que você instala um aplicativo. Para som, é necessário? Existe alguma coisa também ou não é muito necessário? Então, se você vai dar uma aula para as pessoas ao vivo, né? E você
não tem como investir num microfone bom, assim, né? Porque esses equipamentos, eles têm um preço mais elevado, 300, 500 reais para cima, né? Você não precisa fazer isso. Eu tenho um microfone de lapela aqui que eu uso, que nem tá aqui, mas é um da Boya, mas eu não uso ele para dar aula. Eu uso o microfone do notebook. Inclusive, eu faço um negócio bem tosqueira, assim, né? Vamos dizer. Tabajara. Eu uso o Google Meet, Tabajara. Eu uso o Google Meet e aí eu pego o aplicativo do Deezer dentro do computador e ligo. Como o microfone do computador já está ali junto com o alto-falante, né? Então, os alunos conseguem ouvir a música também e tá tudo bem. Né? Peraí, repete isso daí. Não, é sério, é porque assim, veio uma pergunta dessa de como a pessoa pode. Porque eu faço um trambique tabajaríssima. Mas existe como, então, você tá no aplicativo, no celular, e você colocar a música do celular para tocar durante. Tá? Dá? Então, o que eu faço é usar o aplicativo de música, eu uso o computador para transmitir. Ah, tá. Então, Tá. primeira coisa. Tá. Eu abro o aplicativo de música no computador e ele toca a música, só que não é a música que vai do computador direto lá para eles. Sai no alto-falante e aí ele ouve a música pelo alto-falante do computador. Pelo ambiente, entendi. Tá bom. Não tem como, né, do celular usar os dois aplicativos ao mesmo tempo. Tipo, abrir o Deezer ou o Spotify e o Zoom. Não rola, não, né? Porque rola? usando essa lógica do que eu estou usando, eu poderia pegar o celular, ligar a música e eu deixo próximo do computador. Eu já fiz isso uma vez. Que o Deezer vira e mexe, dá uns problemas aqui, não loga, aí eu tenho que usar pelo celular. E aí eu coloquei próximo aqui do celular. Ah, tá todo mundo ouvindo a música aí? Tá, então tá bom. Ah, não, então, não, isso sim, mas não do celular sair o som e daí o microfone eu pegar a sua voz. Isso não. Entendeu a dúvida? Acho que é porque deve ser tão louco que eu tô falando que não tem nem cabimento. Não, mas pergunta, não é... Não, acho que teve uma pergunta assim, tipo assim, ó, não tenho notebook, não tenho notebook, só tenho celular. Eu não vou conseguir abrir um aplicativo de som. Ah, entendi, tá. Não. Não, porque o celular exatamente. O celular, ele tem umas limitações, né, de você colocar, por exemplo, você tá vendo o YouTube, aí você começa a ver o áudio no WhatsApp, o que ele faz? Isso, ele corta o YouTube. Corta, isso, entendeu? Exatamente. Tá. Aí sim. Daí não rola, tá. Aí, Fabiano, também uma última pergunta, e daí você entra na tua apresentação do trabalho. O quê? Da divulgação, né? Que acho que a gente não respondeu aqui. Se vale a pena investir na rede. Isso, e daí só para já te falar, porque daí você pode emendar, como fazer transmissão de lives ao mesmo tempo, igual a galera faz aí, transmitir em tudo que é possível, sei lá. Isso é umas gambiarra, né? Isso é uma pergunta também. Tem duas formas de fazer isso. Aí eu entro para a parte estratégica rapidinho aqui para falar. Quando você vai transmitir live em vários canais, ou seja, Facebook, YouTube, Instagram, né? Você pode transmitir num grupo do Facebook ou na sua página, né? Você pode fazer a live aqui no Instagram e você pode usar. Tem 3 formas, né? Forma mais fácil e rápida. Eu tenho no meu computador transmitindo em um site e o celular transmitindo em outro. Aí eu posso ter, por exemplo, um terceiro celular. Aí é o YouTube, o Facebook, dá para fazer isso, né? Essa seria a forma, assim, rapidinho. A outra forma, que depende um pouco mais de conhecimento técnico, é usar um aplicativo de transmissão. O mais famoso hoje é o OBS Studio. E o OBS Studio é um software livre. Ele é feito pela comunidade de pessoas do mundo inteiro. E ele tem vários plugins ali que você pode instalar para você agregar recursos. E tem plugins para você colocar a função de transmissão para mais de uma rede. Só que quando você faz isso, lembra que eu falei que ele precisa compactar o arquivo de vídeo para mandar, entendeu? Então, você precisa ter um computador bom, onde ele tenha uma coisa que é aceleração de hardware, né, que fala, ele não vai ser só o seu processador, né, ele precisa ter isso
dentro do vídeo dele, para ele comprimir isso de uma forma em que ele não ocupe muito recurso do computador. Porque senão trava, fica lento, gera outros bugs. Então, você depende um pouco disso. Tá. Bom, beleza. Eu não tenho muito celular. Eu não consigo ter... Eu não tenho uma internet. Eu preciso também de internet para transmitir para várias redes, né? Eu não tenho internet também para poder transmitir em várias redes. O que eu posso fazer? Aí eu tenho que buscar um serviço que ofereça isso. Então, tem alguns serviços que faz isso. Se eu não me engano, tem o StreamYard, que ele tem alguns recursos até diferentes ali que eu posso conectar em mais de uma rede. Aí tem outros. Agora, de cabeça, eu não vou lembrar, porque faz tempo que eu olhei isso. Mas tem que buscar depois no Google transmissão. A pesquisa que pode fazer fazer live em várias redes. Você vai achar várias opções e tem plataformas prontas. E deixa eu te perguntar uma Exatamente. outra coisa. Pelo computador, eu consigo fazer uma live no Instagram? Porque uma vez eu tentei e não consegui, não. Ah, é? Bom, tá. Só que tem a gambiarra também, porque o Instagram, na hora que você vai fazer uma live no YouTube, no Facebook, ele tem um link para o servidor para onde você vai mandar a live, tem uma chave ali de segurança que ele gera. O Instagram não gera isso. Ele só está configurado para você fazer live pelo celular. Mas você tem aplicativos e serviços online que fazem a conexão com o servidor de live do Instagram e ele faz essa chave, esse servidor, serem gerados para você. Aí você consegue fazer um esquema ali, né? É uma gambiarra para você fazer live no Instagram pelo computador. Qual que é a vantagem disso? Você já viu aquelas pessoas que fazem uma apresentação dentro da live do Instagram? Sim, sim, muito mais fácil. A pessoa mostra a apresentação, fica o quadradinho ali dela. Essas são vantagens de usar a live pelo computador. Só que isso não é nativo. Você tem que configurar isso através desses esquemas. Você deu uma travada, Fabiano. Voltou? Voltou? Você tem que configurar. Tá me ouvindo? Voltou. Você Agora... deu uma travadinha, mas deixa... eu não sei se o seu Instagram vai cortar a gente. Vamos até onde der, mais uns minutinhos aí. Deixa eu só recapitular, então, essa questão da transmissão simultânea de lives. Então, a opção vai ser aparelhos diferentes, aplicativos independentes abertos ao mesmo tempo, que daí vai ser simultâneo, mas não vai estar assim, não vai ser assim só uma filmagem. Ou um bom computador, que daí vai precisar desse investimento, um bom equipamento e um aplicativo para fazer simultâneo. O Instagram pelo computador também. Um aplicativo. Precisa de um aplicativo e uma configuração. Você precisa... Tem alguns aplicativos, tem um que é um software livre, também é um cara que faz. Eu acho que ele até está instalado aqui, deixa eu ver o nome. Espera aí. Rapidinho, que eu já falo aqui. Insta alguma coisa. Bom. Aplicativo. Eu não vou achar aqui esses aplicativos de computador, Fabiano, o Baixa Aqui continua sendo o melhor lugar para... Não? Não. Achei aqui, ó. É Instagram Live Streamer, chama. Live Streamer, já vi isso daí. Qual que é um bom site para baixar aplicativos no computador? Eu não baixo mais num Baixa Aqui, num Super Downloads da vida, porque esses sites, antes, eles faziam o seguinte, eles pegavam o software, colocavam lá, e aí eles colocavam o link ali do software, só que o link, ele estava dentro do servidor do cara que fez o software. Então, na hora que eu clicava para baixar, ele baixava direto o aplicativo. Hoje, o que eles fazem? Eles têm um aplicativo deles, que você instala no computador. Às vezes esse aplicativo vem com outras coisas, que propaganda, um monte de coisa que você não quer. Sim, sim. E aí ele vai baixar o aplicativo que você quer. Então a minha recomendação, em vez de entrar no Super Downloads e baixar por lá, você pode pesquisar lá alguma coisa, que tem um índice ali de software. Mas na hora que você for baixar, busca o site da pessoa ali que fez o aplicativo, ou da empresa. Né? Entendi. Então essa é melhor do que... Tá certo. A questão da estratégia, para falar um pouquinho rapidinho, acho que dá, né? Dá. Pode. A gente encerra com essa sua fala aí. A apresentação do que você oferece, porque assim, a pessoa que pode, né, Fabiano,
e quer desenvolver um bom trabalho, é aquilo, para tudo na vida a gente precisa investir. Não adianta, né? A gente achar que o que a gente pode usar de graça, ótimo. Mas se você quer dar um passo maior, você vai precisar investir. E até eu queria que você falasse também do trabalho, se tem aquilo que a gente falou antes, dessa assistência, igual eu estou fazendo um curso na minha área de fisioterapia, em que duas pessoas que não são alunos, mas trabalham na plataforma da minha professora, assistem ao vivo as aulas para dar uma assistência, porque ela não manja muito, né? E daí, assim, qualquer pepino, eles estão ali já na hora. Então, quando ela vai compartilhar vídeo, essas Ótimo. coisas. Bora lá, bora lá. Bom, quando a gente fala de parte estratégica, né, tudo que a gente tem de tecnologia hoje, ela faz com que a gente se aproxime das pessoas. A tecnologia é feita para as pessoas. E a facilidade hoje da tecnologia é porque está todo mundo conectado. Então, dificilmente alguém hoje não tem WhatsApp, por exemplo. Sim. Né? Mesmo que seja um smartphone mais modesto, né, ou mais antigo, você tem um recurso, e até um recurso essencial para você se comunicar, às vezes, sei lá, com a empresa de luz, né? Então, esse recurso está presente na vida da gente. Então, quando a gente pensa em estratégia, a gente pensa exatamente como no mundo real. Como é que eu me conecto com as pessoas? Como é que eu consigo me comunicar com elas para, através dessa comunicação, eu levar o meu trabalho, o meu serviço, o meu produto, enfim, né? E a gente pensa em levar as aulas de yoga. Então, a parte tanto de conseguir novos alunos, fidelizar os alunos, de poder quanto que eu vou cobrar para esse aluno, né? Então, é importante uma coisa que eu aprendi muito depois, né? Devia ter aprendido isso antes, que é entender um pouquinho, né, de alguns princípios básicos ali de comunicação, de marketing e tudo mais, porque é isso que vai fazer a gente se comunicar com essas pessoas. E não é muito diferente do que a gente aprende no yoga. Isso é o mais legal, né? Por exemplo, só para rapidinho aqui, o porquê, né, que você dá aula. Por que você começou a estudar, a formação, ser professor e tudo mais. Então, isso a gente chama no yoga de Swadharma. Então, esse porquê, né, é uma forma também de dizer, né, por que eu faço isso? E a gente tem o interesse sempre de se comunicar com pessoas que têm essa mesma necessidade, ou que tem o perfil, né, que eu quero buscar. Então, quando eu comecei a dar aula de yoga, eu queria atender empresa. E aí eu comecei aos pouquinhos a buscar empresas. Mas hoje eu tenho um monte de empresa, mas antigamente isso era muito mais difícil. 2006, não tinha muita informação sobre o que era o yoga, principalmente dentro de empresa, né? Então, a parte estratégica, ela é importante para pensar em que ferramentas que eu vou usar. Eu não tenho, por exemplo, agora um recurso. Então, o que eu vou fazer? Eu uso o recurso que eu tenho para poder conseguir aulas, alunos, né, manter ali uma estabilidade ali, e depois eu posso investir, eu posso manter aquele recurso daquele jeito, né? Então, o Vini Baleia, não sei se alguém conhece, ele faz um trabalho onde ele é design gráfico, então ele desenha ali a sequência de posições que ele entrega para a pessoa fazer, mas o que ele quer é uma experiência mais profunda. Então, ele não mostra a aula dele, ele faz um áudio para a pessoa ouvir e fazer ali de olho fechado e tudo mais. Se ele tiver dúvida, ele olha ali o sticker e continua. Então, a forma como a gente entrega o nosso trabalho vai estar de acordo com a forma como a gente acredita que a gente quer levar o yoga para as pessoas. Então, a tecnologia vai se relacionar com isso. Então, essa parte estratégica, quem quiser aprender um pouquinho mais, tem um curso gratuito que eu dei. Se alguém quiser, entra no meu site, universoyoga.net, aí a pessoa pode se cadastrar lá, e tem a parte ali, né, para professores, né, para você, para empresas e para professores. Tem a parte para professores, ela se cadastra lá, tem um curso de 2 horas que ela pode aprender, e é o que eu dei no começo da pandemia, né, ensinando toda essa parte estratégica, do seu porquê, né, e depois que ferramentas que você vai usar, estilo de aula e tudo mais, que é apostila. Eu vou Mas quem se pedir para cadastrar você, lá também, Fabiano, eu vou pedir para você depois dar um oi a hora que eu salvar essa live, aí chegar e dar um oi para ter o teu coisa lá, o teu perfil lá, tá? Tá. E aí, quem se cadastrar lá também, a ideia mais para frente é poder transformar isso num curso mesmo, em algo que para quem precisa, né, de mais profundidade. Então, um curso
e mentoria também, né? Porque às vezes você precisa realmente de mais tempo ali para você aprender uma ferramenta, entender que tipo de estratégia você vai utilizar, entender que coisas, por que determinadas coisas não estão funcionando, outras estão funcionando, ajustar a comunicação. E eu falo isso também pensando na condição que a gente está passando, né? Porque eu, pessoalmente, tenho questões de pais doentes, minha mãe tem Alzheimer avançado, eu tenho uma questão pessoal também que eu passei na pandemia, né? Falecimento e tudo mais, e isso impactou bastante profissionalmente. Então, eu fico imaginando para quem, né, tem essa dificuldade hoje de, às vezes, estudar, né, ter conhecimento e tudo mais, mas tem toda a vida ainda por trás para ela lidar com tudo isso. Então, a ideia é que seja algo simples, leve, fácil, e que eu acho que a vantagem de usar o digital hoje em dia, primeiro é porque a digital acelerou, né, com a pandemia. E segundo, é porque o digital ele também faz com que a gente consiga chegar em outras pessoas que de outra forma a gente não chegaria, né? Por uma questão de tempo, uma questão física, né? Então, quem quiser se aprofundar um pouco mais do que a gente falou aqui, se cadastra lá, pode fazer o curso, é gratuito, tem a apostila, e quem tiver na lista também vai receber a comunicação depois sobre essa mentoria, esse curso que eu vou criar e vou anunciar ainda esse mês. E eu acho que o interessante de ter alguém trabalhando nessa divulgação, igual esse trabalho que você oferece, ser alguém já engajado no mundo do yoga, é justamente que você vai conseguir realizar essa mentoria, fazendo com que a pessoa não perca a sua essência, então mantenha-se dentro daquilo que ela acredita, qual é o estilo dela, não fuja disso, só por de repente conhecer. Essa que é a ideia. Vem um cara do marketing que é ótimo em marketing, mas o cara vai estar só bitolado em número, em alcance, em tudo mais. E daí vai falar para a pessoa, bota um biquininho e faz uma invertida e vamos embora, entendeu? Não é? E já me falaram coisas assim também, quando eu comecei a estudar. Mas uma coisa que eu gosto muito, eu sigo as pessoas que falam isso no marketing digital, né, que ensinam e tudo mais, é que a gente tem que pensar que números que a gente olha por trás ali não é número, são pessoas mesmo, né? Sim. É só uma forma da gente conseguir enxergar ali de um jeito no sistema, né, e tudo mais. Mas a gente está falando com pessoas. Sim. Uma coisa que eu queria... Você acha que alguém quer deixar aberto para alguém perguntar aqui alguma coisa? Eu já abri. Galera, tá aberto para perguntas, comentários, porque a gente vai ter que finalizar daqui 4 minutos. Daqui a pouco fechar, né? Então, mas é isso aí, Fabiano. Acho que foi muito legal. E daí eu vou pedir, então, para depois que eu salvar aqui, se eu fizer tudo certinho, sempre morro de medo de fechar aqui o negócio e perder o vídeo. Olá, Yoga Online. Alguma pergunta para o Fabiano? Só mandar, gente. Eu acho que a essência do que a gente falou aqui... Vai vir uma perguntinha aí, Fabiano. Então, pode falar. Oi, Lili! É a Lili aí. Pode Olá, Lili. Falasse mais do Insta. O que, Fabiano? O que, Yoga Online? O que mais do Insta seria? Divulgação, patrocínio? Divulgação ou patrocínio de post? Você tem interesse em ter mais alcance ou ser referência? Conversei com o Zé do Yoga. Talvez tenha sido corretor, tenha te pregado uma peça aí. Enquanto ele vai digitando a pergunta, uma coisa que a gente não falou foi anúncio, né? Não falamos de anúncio de patrocínio. Aulas pelo Insta. Aula pelo Insta. Então, aula pelo Insta a gente pode usar esse método aqui que a gente faz, né? Eu acho que é legal. Né? Existe um tipo de aula que é aquele que a gente vê a pessoa. Então, estilo reunião. E esse estilo aqui é o estilo live. A gente não consegue ver a pessoa. Então, existe um pouco mais de habilidade da pessoa na hora que ela vai fazer a aula ali pela live para procurar tomar alguns cuidados. Assim, uma posição que pode machucar a coluna, ou que força o joelho, ou de repente alguém tem um problema no ombro. Mas eu vejo que dá para dar tranquilamente. Muita gente faz isso. O Zé do Yoga, que foi o exemplo, né? Que ele falou, ele oferece lives. E ele, inclusive, a forma que ele faz
é falar para as pessoas fazerem uma contribuição. Então, muito do que ele ganha das aulas de yoga não é de uma turma fechada no Zoom, por exemplo, que a pessoa se matricula. É da aula que ele oferece ali, a pessoa vai lá e faz uma contribuição voluntária. Então, esse é um modelo também. Na minha opinião, essa é uma questão mais assim mesmo não tanto relacionado à técnica, né? À tecnologia e tudo mais. Talvez o que eu acho assim, as aulas pelo Instagram, essas coisas não têm interação, né? Essa é a questão. Aí vai por que você quer alcance, você quer ser referência? É aquela pergunta que é feita, né? Quando a pessoa entra nessa questão de divulgação. Uma pergunta aqui, só para achar ele para fazer cursos. A gente vai deixar... Fabiano Benassi. Fabiano Benassi, ele vai, a hora que a live demora uns minutinhos, depois que a gente encerrar, aí a hora que sair no Instagram, no post lá, o Fabiano vai vir e vai dar um oizinho com o perfil dele. Se eu conseguir, não sei se eu consigo, eu clico em cima e te marco também, que talvez dê, não sei se dá, né? No comentário dá para marcar. Dá para marcar também. Não, e em cima da live, igual dá para fazer no post, será que dá? Tipo assim, eu acho que não, mas tá. Na hora que você vai escrever o texto, você pode marcar lá. Entendi. Tá bom. Tá bom. Aqui uma coisa importante, só para dizer rapidinho, né? Obrigado, Bárbara. Conseguimos fazer uma aula pelo YouTube no celular, consegue também. Rapidinho, né? Essas aulas de Instagram, YouTube, por que você vai usar uma plataforma ou outra? Depende de onde você foca. Então você pode focar mais no YouTube, por exemplo, e fazer as pessoas irem para lá. Só que o YouTube, o jeito dele da gente mexer é diferente. O Instagram a gente abre, escolhendo feed, né? E aí aparece lá, fulano tá ao vivo, e você vai lá e aperta. No YouTube não tem muito isso. Então, o jeito que você vai mandar as pessoas para determinados lugares tem que ser um pouco diferente. Então, no Instagram, talvez você consiga fazer isso mais facilmente, pelo fato de as pessoas ficarem mais presentes ali e tudo mais. E como é que chama? No YouTube, você precisa gerar um tráfego para o seu canal ali, avisar as pessoas que você vai para lá, ter uma lista, né, que você pode fazer no Telegram, por exemplo, e avisar as pessoas ali que, vou estar ao vivo tal hora. Então, são estratégias que dá para você usar também. Legal. Fabiano, você consegue escrever aí no comentário para colocar? Eu tentei colocar arroba e o teu coisa. Vou colocar aqui, ó. Coloca aí, por favor. Pronto. Pessoal, então a gente vai encerrar. Microfone de lapela pode ser usado tanto no Insta como no Zoom, etc. Pode. Só cuidado, por exemplo, esse telefone que eu estou usando aqui para fazer a live, ele não tem o plug do fone de ouvido. Eu preciso usar um adaptador. Ou usar esse fone de ouvido como eu estou usando aqui, sem fio, né? Então, esse telefone meu mais antigo, ele tem o conector aqui do P3, né, que chama. Então, tem que olhar isso antes de você comprar, tá? Se precisa de adaptador, ou se você pode usar o P3, mas dá para usar também microfone de lapela, é uma questão de testar. Para live, para aula assim, eu não uso porque não faz diferença para mim. Mas se você vai gravar uma aula, por exemplo, ou vai gravar um conteúdo que é só teórico, aí talvez seja melhor usar porque fica com uma qualidade de áudio melhor. E áudio, gente, investe em qualidade de áudio. Se você não tem uma qualidade de áudio boa, você pode gravar antes, testar e ouvir para ver se vai ficar bom, perguntar para os alunos. Investe em qualidade de áudio, porque isso vai fazer diferença tanto nas aulas ao vivo quanto nas aulas gravadas. Tem uma outra pergunta aqui que veio, né? Tem, se precisa de número de inscritos para fazer aula ao vivo no YouTube. Se precisa de um mínimo de inscritos. Tem. Se eu não me engano, são 100 pessoas. Eu acho que são 100 pessoas para começar a fazer live. Ou 1000 pessoas. Não sei de cabeça. Uma diferença de um zero. Uma diferença de um zero. Mas tem um número mínimo, sim. Eu acho que são 100 pessoas. Mas qualquer coisa, confirma. Você vai cair na página de suporte do YouTube. Ali é facinho de saber. Mas não é difícil de alcançar esse número, não. Porque o YouTube tem uma coisa legal. No Insta, o conteúdo que a gente publica aqui, nem sempre ele aparece depois para as outras pessoas. Ele fica ali um tempo, mas dificilmente o Instagram recomenda esse conteúdo depois para as pessoas. E o YouTube é diferente. Se a pessoa digitar lá, como fazer jalanete,
e o seu vídeo, mesmo que ele tenha 5 anos, ele está muito bem explicado, é um dos mais acessados, ele vai se recomendar para a pessoa. Então, às vezes, é legal você colocar conteúdo lá no YouTube, justamente porque ele permanece como um ativo seu para fazer você ser conhecido, ter autoridade e, de alguma forma, ter inscritos também, né? E alunos, né? Enfim. Então, acho que é legal usar as plataformas com as características que cada uma tem. Tem mais uma aqui? Deixa eu ver. Lapela sem fio. Tem lapela sem fio também. Só que depende do lapela sem fio, porque tem alguns que você liga uma parte dele no aparelho pelo P3, né? E aí a outra parte você deixa aqui e ele tem a transmissão ali entre um e outro. Você não precisa se preocupar com distância, essas coisas. E tem alguns que você liga no celular pelo Bluetooth, como esse coisinho aqui. Então ele é sem fio, você consegue fazer essa ligação por Bluetooth. Mas tem que procurar um de boa qualidade. E geralmente esses equipamentos eles têm um preço um pouquinho mais acima. Ele é mais específico, né? Então tem que dar uma boa pesquisada. Fala, sir! É o Roberto. Ah, legal. Gigante do marketing digital nos yogas. Muito bom, muito bom, muito bom esse retorno aí. Então, ó, o pessoal que já conhece o trabalho do Fabiano aí, divulgando também. Obrigada, Lili, obrigada pela audiência. Fabiano, muitíssimo obrigada, foi ótimo, tá? E espero que a gente se veja outras vezes aí, tá bom? Obrigada a todo mundo que assistiu. E amanhã... Só chamar. Obrigada, Juliana. Obrigada, Rô. Rô, amanhã tem aula, né? Eu tô meio perdida aí nas programações, mas amanhã... Meu Deus. Eu não sou do marketing, do marketing. Como diz um amigo meu, o yoga é bom para memória e é bom para uma outra coisa também que eu tô tentando lembrar agora. Mas eu acho que ainda temos aula amanhã. A gente mudou o esquema, vai ser uma vez por semana, mas acho que amanhã tem. Pessoal, muitíssimo obrigada mais uma vez pela audiência. Fabiana, obrigadíssima. E nos falamos, tá bom? Vou te marcar aqui para ficar, porque esses comentários acabam desaparecendo. Namastê, muito obrigada. Boa tarde. Tchau, obrigado. Tchau, queridos. Até, gente. Então amanhã tem live 3 horas, tem aula. Com a professora Marjorie, lembrei. Marjorie Fares, lembrei. Ok, pessoal. Tchau, tchau. Até. Tchau. Fabiano. Obrigadão, Fabiano. Tchau. Tchau.